Olá, hoje acompanharemos o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 13, do versículo 31 ao 35. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém! Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Cirilo escreveu: As palavras do Senhor já proferidas despertaram a ira na mente dos fariseus, pois eles viram que o povo que já havia se arrependido abraçou a fé de Jesus Cristo. Portanto, como perderam a autoridade que tinham sobre o povo e seus lucros diminuíram, fingindo que amavam o Salvador, aconselharam-no a sair dali. Por isso diz: Neste mesmo dia aproximaram-se dele alguns fariseus e disseram-lhe: Sai daqui e vai, porque Herodes quer matar-te. Mas como Jesus conhece seus corações e propósitos, ele lhes responde com mansidão e por meio de figuras. Portanto continua, e ele lhes disse: Ide e avisai aquela raposa. Mas parece que estas palavras foram alteradas e não se referem à pessoa de Herodes, como alguns acreditaram, mas sim às falsidades dos fariseus. Porque mostra que o fariseu está próximo quando diz: Vai e conte a esta raposa, como diz o texto grego. Então ele ordenou que fosse dito o que poderia entusiasmar a multidão de fariseus: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã e no terceiro dia estou acabado. Ele se ofereceu para fazer o que desagradava aos judeus, ou seja, comandaria os espíritos imundos e libertaria os enfermos de suas doenças, até que sofresse o tormento da cruz por sua própria vontade. E como os fariseus acreditavam que ele temeria a mão de Herodes, ele, que era senhor de todos os poderes, rejeitou esse pensamento dizendo: Mas convém que eu ande hoje, amanhã e outro dia. Quando diz é conveniente, não implica que haja uma necessidade imperiosa, mas antes que caminhou por sua própria vontade onde quis, até sofrer a morte na venerada cruz, cujo momento ele manifesta dizendo: Hoje e amanhã. O Senhor separou-se de Jerusalém, como se abandonasse aqueles que não eram dignos da sua presença. Mas depois de ter realizado muitos milagres, regressou a Jerusalém, quando a multidão saiu ao seu encontro dizendo, em Mateus 21, versículo 9, Hosana ao Filho de David. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. São Beda escreveu: Por causa de seus enganos e armadilhas, ele chama Herodes de raposa, que é um animal astuto que se esconde em cavernas para ficar à espreita, que exala um odor desagradável e que nunca segue caminhos retos. Tudo isso convém aos hereges, cujo tipo é Herodes, que se esforçam para extinguir nos fiéis a humildade da fé cristã, isto é, de Cristo. Ele chama Jerusalém, não às pedras ou aos edifícios, mas aos habitantes, pelos quais chora com o carinho de um pai. Ele muito apropriadamente chama Herodes de vadia, que estava planejando sua morte. E ele se compara a um pássaro, porque as raposas sempre ficam à espreita dos pássaros. Isto significa que a mesma cidade que ele chamava de ninho, ele agora chama de casa dos judeus.
Porque depois de o Senhor ter sido crucificado, os romanos vieram, quebraram aquele ninho vazio e tomaram posse da cidade que ocupavam, do seu povo e do seu reino. Ou, você não me verá, isto é, você não verá meu rosto quando eu vier pela segunda vez se não fizer penitência e confessar que sou filho do Pai Todo-Poderoso. São João Crisóstomo escreveu: a repetição da palavra Jerusalém mostra compaixão ou demasiado amor, porque fala ela como a uma amiga que despreza o seu amante e que terá de ser punida por isso. Ele manifesta o quanto eles haviam esquecido a bondade divina, acrescentando: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como um pássaro seu ninho sob as asas e vocês não quiseram. Ele os conduziu como que pela mão do sábio Moisés, advertiu-os através de seus profetas, queria tê-los sob suas asas, isto é, sob a proteção de seu poder, mas eles se privaram de tão grandes benefícios por mostrando-se ingratos. Até amanhã.